Segundo William Lilly, o nosso pai da Horária, a casa 8 representa aí a posse dos homens que morreram, representa a morte, representa testamentos, legados, alguns períodos de crise também, tá? Não vamos esquecer que essa é uma casa completamente maléfica, então é normal que ela fale sobre morte, sobre você herdar coisa de fulano de tal que morreu, tá? Então, assim, vamos botar aqui. Ah, eu tenho o regente da casa 8 colocado na casa 7. Você pode ficar viúva. E também pode herdar dinheiro, recurso do seu parceiro. Então, nem tudo é ruim. Por um lado é ruim porque você perde uma pessoa, mas por outro, é bom que você acaba se beneficiando com o falecimento daquela pessoa. É uma coisa pesada? É. Ninguém quer perder um ente querido, uma pessoa que gosta muito, alguém que já conviveu. Mas, infelizmente, essas coisas elas fazem parte da vida. E todas as casas, elas falam sobre uma área da nossa vida. Então, a morte também não pode ser desconsiderada. Não podemos ficar florindo as casas como se elas fossem perfeitas, como se a astrologia fosse muito flower power. Então, as coisas ruins, elas também precisam ser ditas. Se uma pessoa que você pague uma consulta e literalmente só fale coisas boas, mesmo de casas maléficas, desconfia. Porque por mais que seja legal para ter autoconhecimento, para poder saber o que esperar da vida, os caminhos que o mapa mostra, é bom que você saiba muito bem os significados de algumas casas antes de pegar até uma consulta, tá? E detalhe, como a gente tem coisa relacionada aí a coisas que a gente não gostaria de ficar abordando, como morte, por exemplo, você pode ter até uma morte na família. Por quê? Casa 8, regente dá 8 na 4, então é bem complicado. Ah, eu tenho, por exemplo, o regente do ascendente na minha casa 8, sendo que ele também está domiciliado. Em que casos podem ocorrer isso? Ascendente em Áries, com a 8 em Escorpião. Aí você tem lá Marte colocado lá na 8. Ah, mas o que isso pode fazer comigo? Olha, é pesado. Mas eu recebi essa pergunta aí esses dias. É pesado. Você pode ter uma morte violenta, você pode provocar a sua própria morte, você pode ser uma pessoa que se auto-sabota, auto-destrói. Você pode também ser uma pessoa mentirosa, porque tem um aforismo de Cardanos, que ele cita: a pessoa que tem um ascendente em Áries e planetas em Escorpião tendem a ser mentirosos. Pessoas que prometem e não cumprem, né? Pessoas que estão sempre mentindo, tentando agradar o outro, mas na verdade é uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não vale nada, uma pessoa que literalmente engana a si mesmo e ao próximo também, tá? Então, vamos ficar ligado aí sobre a casa 8, eu já ensinei um pouquinho, falar sobre aí testamentos, sobre legados, sobre morte das pessoas que a gente gosta, sobre qualquer coisa ligada à morte. Vamos botar: ah, eu tenho meu significador profissional bem lá na 8. Olha o azar. Significa que a minha carreira vai ser frustrada? Não, mas você pode, por exemplo, se dar muito bem numa área funerária, que lida diretamente com a morte, tema de casa 8, tá? Então, a gente tem esse adendo, não é bem... Tem coisa que é ruim? Tem. Mas tem coisa que a gente consegue transformar para poder puxar algo de um jeito mais simples, que não seja tão dolorido, mas que ao longo da vida vai se despertar de diferentes maneiras na nossa vida. A gente pode viver a casa 8 diversas vezes, principalmente porque a cada tantos anos de vida a gente vai estar passando até pela profecção de casa 8. Então é um período aí que você pode esperar a morte de algum ente querido, né? Pode esperar que receba até algum processo judicial, porque a 8, ela também fala sobre as posses de processos, inclusive por ser a 2 derivada da 7,
representa também o dinheiro do parceiro. Então, se você se divorciar, por exemplo, porque a 8 ela acaba falando também sobre um pouquinho de encerramento, sabe? Sobre finais. Então, das duas, uma. Regente da 8 na 7 ou indica divórcio ou morte do cônjuge. Então, isso poderia também te trazer recursos financeiros, ou como a 7 também fala sobre processos judiciais, como é a 2 derivada da 7, poderia ser os bens ganhos através de justiça, através de processos, através de pensões, entende? Então, isso tá muito ligado ao tema de casa 8, tá legal? É aquele dinheiro também que você não se esforçou para ganhar, veio de outra pessoa para você. Então, bem ou mal, tem coisa ruim na 8? Tem. A gente não pode esconder. Como eu falei, se alguém ficar florindo muito, casas maléficas, você desconfia, não sai acreditando, você questiona, ok? Também é uma casa que representa medo, aquelas coisas que você chega e não gosta de ficar mostrando tanto para as outras pessoas. Também representa aí angústia mental, esgotamento mental. Sabe quando você morre em vida? Você sente que tá deprimido, tá todo com aquela necessidade de se fechar pro mundo? Assunto de casa 8. Também pega um pouquinho da casa 12, tá? Esse sofrimento mental, assim, angústia, medo, é também um tema de casa 12. E das cores, rege aí o verde e o preto. Das doenças, é bem ligada a hemorroidas, a venenos também. É uma casa que fala sobre venenos. Então, por exemplo, você pode acabar... será que eu tenho propensão a ser envenenada durante minha vida? Olha a casa 8. É uma casa complicada e que a gente gostaria de que não existisse, mas infelizmente existe. Então, até a próxima. Deixa seu joinha, inscreve aí embaixo, ativa o sininho. Qualquer dúvida você deixa um comentário. Espero que tenha sido esclarecedor.